Hoje estou aqui para falar como deve ser o estudo por questões, uma forma de estudar que muitas vezes não é explorada da forma adequada por meio dos candidatos. Gente, é o seguinte, quais são as formas tradicionais no estudo para concurso? Né? As formas tradicionais são o quê? Assistir videoaulas, ler um PDF, ler uma sinopse, ler um livro sobre aquele assunto. E ali em terceiro lugar, quarto lugar, vem o estudo por meio da lei seca, né? Você lê a lei seca, lê a letra fria da lei e resolver questões, tá? E essas duas últimas formas, que é ler a lei seca e resolver questões, muitas vezes são pouco exploradas pelos candidatos. O vídeo de hoje vai falar sobre o estudo, como deve ser o estudo por questões. Não, vou falar uma forma que os candidatos pouco conhecem. Muitos candidatos só utilizam as questões como forma de fixação do conteúdo, mas vou além desse vídeo, vou falar que as questões servem também para você ampliar o conhecimento sobre determinado assunto, tá? E eu separei aqui um vídeo, né, para vocês. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu sou eu estudo ali técnicas de aprendizagem, tá? E aqui tem um livro que eu acho muito interessante, que é Fixe o Conhecimento, que ele fala da ciência da aprendizagem bem-sucedida, tá? E eu até separei aqui um trecho desse livro que eu acho bastante interessante e eu vou ler aqui para vocês. A prática de recuperar informações com esforço resulta em aprendizagem e retenção mais fortalecidas. Somos facilmente seduzidos a acreditar que a aprendizagem é melhor quanto é mais fácil, mas as pesquisas mostram o contrário. Quando a mente precisa trabalhar, melhor a aprendizagem se fixa. Isso aqui é muito interessante, pessoal. Por quê? Estamos falando aqui, como eu já disse, sobre questões, tá? E como é que os candidatos normalmente eles enfrentam as questões? Eles estudam a teoria, certo? A teoria ali do seu PDF, muitas vezes, e ao final ali do PDF vai ter o quê? Uma bateria de questões sobre aquilo que ele acabou de estudar. Ele vai enfrentar essas questões e vai notar que o seu percentual de acerto está extremamente elevado. Ele vai acertar tudo ou quase tudo, sabe? E ele vai achar que está bem naquela matéria e vai para a matéria seguinte e nunca mais, ou vai demorar bastante para voltar para aquele assunto. Ele vai achar que o assunto é dominado até porque acertou quase todas as questões. Ele não vai parar para pensar se isso que ele fez não era somente obrigação. Claro, o conhecimento estava muito fresco na mente dele, ele tinha que ter um acertos lá em cima. Então é o que o livro diz. Essa forma mais fácil de você estudar, de você tentar aprender, não vai trazer resultados no médio e longo prazo. Você estudou um assunto, resolveu questões, você vai você vai acertar boa parte das questões no curto prazo, mas no médio prazo, lá no dia da prova, você não vai se lembrar. Então, como eu disse aqui no canal, você em outros vídeos, você deve privilegiar formas que priorizem o desenvolvimento da sua memória de médio e longo prazo, que essa sim vai ser a memória responsável para fazer você lembrar do que foi estudado lá no dia da prova, tá certo? Então, a gente tem que buscar técnicas para fortalecer a memória de médio e longo prazo. E aí surgem as questões. A gente usa as questões, né, como eu oriento aqui no canal, não apenas como uma forma de fixar o conteúdo estudado, mas uma forma de ampliar o seu conhecimento. Tá estranho para você? Vou explicar aqui com um exemplo, tá? Vamos dizer que você está estudando direito constitucional. Você está estudando direito constitucional e você começou ali na semana 1, você me segue no canal, não começou do artigo 1º, né? Começou ali do artigo 92, Poder Judiciário, que é um dos temas mais recorrentes na prova de constitucional. Então tá bom, você está estudando Poder Judiciário em Direito Constitucional. Eu não recomendo você fazer questões desse assunto assim que finalizá-lo. Eu recomendo você fazer questões de direito constitucional em outro dia da semana. Então, se é segunda-feira você está estudando Poder Judiciário e Constitucional, você resolve questões na quarta, na quinta-feira, também de constitucional. Mas aí que entra a mágica do negócio. Você não vai resolver somente questões de Poder Judiciário. Você vai resolver questões de todos os assuntos de direito constitucional, ou então de todos os assuntos de direito constitucional que vão cair na sua prova. Então, na quarta, na quinta-feira, né, como eu sugeri, vai ter questões de quê? Vai ter questões do artigo 5º, de administração pública, poder legislativo, poder executivo e também de poder judiciário. Você questões de tudo, poder judiciário vai estar incluído. Então, você vai fazer questões de todos os assuntos. Aí você vai me perguntar, Marcelo, eu vou enfrentar questões sobre funções essenciais da justiça
que está no meu edital, mas faz tempo que eu não vejo, eu vou errar. Não tem nenhum problema. Você vai tentar resolver aquela questão. O máximo que vai acontecer é você errar. E nós estamos no momento de errar exatamente no treino, não é na prova. Você vai enfrentar aquela questão e vai entender por que você errou. Foi uma casca de banana, foi uma pegadinha, uma palavra trocada pela banca e isso levou você ao erro. Aí você vai lá no seu código, lá na sua Constituição e você vai grifar aquela palavra que você errou, você vai circular aquela palavra que você errou. Já vai ser um primeiro contato seu com aquele tópico. Ou então, um primeiro contato depois de muito tempo, você já vai estar estudando aquele assunto. Você já vai estar ampliando o seu conhecimento sobre direito constitucional. E essa é a ideia. Passadas 3 semanas, você vai continuar no estudo e vamos dizer que você está lendo a teoria de funções essenciais da justiça, também na segunda-feira. Aí naquela semana, na terceira semana, você vai resolver questões de direito constitucional. E vai ter o que lá? Artigo 5º, administração pública, poder legislativo, poder executivo, funções essenciais da justiça, que você estudou na semana, e também sabe o que? Poder judiciário, que você estudou há 3 semanas atrás. Olha só, você já estudou poder judiciário, está resolvendo questões depois de 3 semanas. O que vai acontecer? Você concorda comigo que essas questões de poder judiciário vão ser mais difíceis de responder do que aquelas feitas na semana em que você estudou esse assunto? Com certeza vai ser mais difícil. Você vai ter que forçar o seu cérebro a lembrar de um conteúdo estudado há 3 semanas. E eu vou voltar, peço até permissão para vocês, para voltar aqui para o livro que ele fala o seguinte: a prática de recuperar informações com esforço, que é esse exemplo que eu estou dando, você passou 3 semanas sem estudar poder judiciário, ou às vezes mais tempo, e vai tentar lembrar do que foi estudado anteriormente. Então, a prática de recuperar informações com esforço resulta em aprendizagem e retenção mais fortalecidas. Pronto, gente. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Então, se a gente quer desenvolver nossa memória de médio e longo prazo, a gente precisa treinar as questões resolvendo de todos os assuntos daquela disciplina e não somente do que acabou de estudar. Tá certo? Então, essa é a forma que eu recomendo que deve ser feito o estudo por meio de questões. Tudo bem? Olha, se gostou desse vídeo, já deixa o seu like, compartilhe comigo em que essa dica vai ajudar. E se não é inscrito no canal, se inscreve e ativa as notificações que toda semana tem vídeo novo aqui com dicas valiosas na sua preparação para concursos públicos. Te vejo no próximo vídeo, até mais.